Olá, amigos. Antes de tudo, gostaria de agradecer pelo convite para participar desse evento. Estou muito honrado pelo convite e espero que gostem de minha apresentação. Meu nome é Cássio Damasceno, eu sou Head de Produtos da ZUP, sou formado em Engenharia Civil e Economia pela USP e tenho uma larga experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado no Citibank, Deutsche Bank e na Câmara Interbancária de Pagamentos. A vivência em grandes instituições, como vocês já perceberam, e agora na ZUP, que é uma das mais promissoras fintechs do mercado, me levou a propor esta apresentação com vistas a auxiliar as fintechs a se adequar à regulamentação do Open Bank no Brasil. Este é um tema muito em voga atualmente. Veja a relevância deste Open Banking Week e muitas outras informações vocês já devem ter recebido ou irão receber esta semana. Então, eu tentei fazer uma apresentação bastante simples, tentando abordar uma abordagem um pouco diferente do que se tem visto no mercado. Meu interesse em Open Bank começa em 2015, quando é feito um adendo à PSD, que é a Payment Service Directive da União Europeia, que se foi chamada de PSD2, ou Payment Service Directive 2, que tinha o intuito de melhorar e proteger os consumidores em pagamentos online e promover o desenvolvimento e o uso de pagamentos móveis online, tais como através do uso de Open Bank, e fazer mais seguros os serviços de pagamentos cross-border na Europa. Dentro desse pressuposto, o PSD2 definiu critérios para o processo de troca de informações entre os participantes do mercado, bem como a instituição do 2FA, Two-Factor Authentication, para qualquer iniciação de transação, o que traz muito mais seguranças nos processos. Esse tema rapidamente se espalhou pelo mundo, incluindo o Brasil, e tendo em vista o tema sendo parte de vários debates no mercado financeiro, com discussões no âmbito das instituições, das credenciadoras, das bandeiras, das fintechs, Banco Central e associações como Febraban, Abex, A B2O e outras. Como eu fazia parte da CIP, isso fez uma parte do nosso DNA, já que tínhamos uma relação muito forte com Febraban e Abex, e temos estudado o tema desde então. E especialmente também nas infraestruturas do mercado financeiro, ou seja, aquelas entidades como o Fed ou próprio outros órgãos de transações de pagamentos ao redor do mundo. Isso se tornou um tema extremamente importante para o desenvolvimento dessas instituições. Em geral, as grandes instituições elas se caracterizam por estruturas enormes, inclusive áreas especializadas em termos regulatórios, inclusive com cadeiras em associações, onde esse tema, por exemplo, é muito discutido. Já as fintechs, exatamente por sua estrutura, por serem mais ágeis, também um pouco menores inicialmente, não têm estruturas muito focadas na parte regulatória e não focam tanto na normativa, muitas vezes até agindo de maneira reativa e nem sempre mais proativa, até por não ter um costume de, como por exemplo, em várias organizações, recebermos diariamente toda e qualquer modificação de regulatórios que ocorram no Banco Central ou no Tesouro Nacional. Isso não é uma prática nas fintechs. Então, a minha ideia aqui é realmente tentar focar e dar uma ideia de que as fintechs devem se preocupar com essas questões para quando forem atentar à questão do Open Bank. Como considerações iniciais, eu entendo que para a implementação desta regulamentação, alguns itens são importantes. Primeiro, ler as normativas associadas ao tema, tá? Entendendo e discutindo cada item e como isso afeta ou não a fintech. Indicaria que os itens mais importantes, né, que realmente foram editados agora pelo Banco Central, são a Resolução Conjunta número 1 e a Circular 4015 do Bacen. Não só se deve ler a norma, mas também levar um pouco em conta o espírito da norma. O Open Bank foi pensado para o consumidor e não para as empresas. Isso é um fato muito importante.
e se reflete na fala de João Manuel Pinho de Mello, que é o diretor de organização do Sistema Financeiro e de Resolução, quando do lançamento da última regulamentação. O que ele disse? Isso reflete a decisão do Banco Central de promover uma mudança que beneficie sobremaneira os consumidores. É um projeto centrado no consumidor, no princípio de que o consumidor é o proprietário dos seus dados pessoais e que a ele cabe escolher o que fazer com esses dados, na busca de serviços melhores e mais baratos. Assim, aqui já temos uma ideia muito boa do que como a fintech deve endereçar o tema. Ela não pode pensar que simplesmente ela vai ter acesso aos dados de maneira ilimitada. Os dados são de propriedade dos clientes, das instituições, e, portanto, será necessário um consentimento do cliente para acessar esses dados. Ou seja, não terá um acesso ilimitado a eles. É muito importante que a fintech já foque no consumidor e que seus produtos e a maneira de atender e utilizar o Open Bank seja focado no consumidor. Pois você pode ter uma base muito grande e eles não verem interesse em dar o acesso aos dados e você não vai conseguir projetar um produto para ele. O segundo ponto muito importante é participar da construção do ecossistema. O artigo 44 da Resolução Conjunta número 1 determinou que as instituições participantes devem celebrar uma convenção com observância das disposições da Resolução Conjunta. A base para o desenvolvimento serão associações representativas dos participantes a nível nacional, como FEBRABAN, ABEX, ABBC, OCB, ABCD, ABPAG, Abranet, que será representante dos ISPs, Câmaranet e a BFintech. É, portanto, importantíssimo e essencial participar dessas associações, para que as ideias das fintechs sejam ouvidas e assim se conseguir informações detalhadas das discussões e de antemão. Terceiro ponto seria participar de eventos, seminários e trocar informações com outros participantes de modo a dirimir dúvidas e entender melhor a norma, como, por exemplo, o Open Bank Week. A norma, em geral, do Bacen é bastante detalhada e muito técnica, né? E não seria muito produtivo tentar reproduzi-la aqui, né? nem didático. Então, meu ponto será, a partir de agora, explicitar os pontos de atenção para que as fintechs se adequem à norma. O Open Bank refere-se a compartilhamento padronizado de dados e serviços por meio de abertura e integração de sistemas, na mesma linha do PSD2. O escopo do compartilhamento deve ser lido com calma, pois dá todo o tom paranormativo. O compartilhamento mínimo deve ser de dados sobre canais de atendimento, produtos e serviços, e aqui se inclui contas de todos os tipos, operações de crédito, câmbio, investimentos, seguros, previdência complementar, cadastro de clientes e seus representantes, transações de clientes, contas de todos os tipos, operações de crédito, câmbio, investimentos, seguros, serviços de iniciação de transação de pagamento e encaminhamento de proposta de operação de crédito. Dito isto, o Banco Central definiu um cronograma para a implementação exatamente desses itens. Em 30 de novembro, canais de atendimento. 31 de maio de 21, cadastros e transações de clientes relativos aos produtos e serviços da fase 1. 30 de agosto, serviço de iniciação de transação de pagamento. E fase 4, outros produtos, serviços e transações de clientes, como operações de câmbio. E como se dará a participação no Open Bank? Os seguintes tipos foram definidos. A resolução conjunta dispõe sobre a implementação do sistema aberto de Open Bank por parte de instituições financeiras, instituições de pagamento e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Esse é o primeiro artigo da resolução conjunta número 1.
sendo que temos como participantes, no caso de compartilhamento de dados, de forma obrigatória, as instituições enquadradas no segmento S1 e S2, são empresas compostas por bancos múltiplos, que têm um porte igual ou superior a 10% do produto interno bruto, que não são mais do que 6 instituições, que são o Banco do Brasil, Bradesco, BTG, Caixa Econômica, Itaú e Santander. E no caso do S2, são empresas que têm um porte igual ou superior a 1% do PIB. São 7 instituições: Banrisul, Banco do Nordeste, BNDES, Citibank, Credito Suíço e Safra. Estas instituições, então, elas são obrigatórias a participar no Open Bank, no compartilhamento de dados. No caso, já e de forma voluntária, todas as outras instituições que constam do artigo 1º. Então, instituições de pagamento, fintechs, todas podem participar no processo, mas de forma voluntária, desde que tenham a capacidade de gerar dados a serem compartilhados. No caso já de serviço, no caso de compartilhamento de serviço de iniciação de transação de pagamento, serão obrigatórias as instituições detetoras de conta e as instituições iniciadoras de transação de pagamento. As instituições detetoras de conta, aqui já vamos incluir qualquer instituição financeira de médio ou pequeno porte, instituições de pagamento, como, por exemplo, a própria Azup, que é uma instituição de pagamento, e também uma instituição domicílio, como detentora de contas de pagamento. Então, será obrigatório participar desse processo. Para as demais, então, a participação é facultativa, tendo-se muito claro que deve-se ter cuidado em que papel atuar, pois a norma define responsabilidades bem específicas para cada participante, seja transmissor ou receptor de dados. Ou seja, como o próprio tio Ben do Peter Parker disse para ele, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, dependendo do papel que uma fintech quiser atuar, ela pode ter, dentro da norma, uma série de responsabilidades, as quais eu pontuarei algumas mais para frente, que pode não ser a melhor opção em termos de negócio. Então, em vez de ser um provedor de dados, sempre ser um consumidor de dados, mas tendo cuidado de se adequar ao tudo que está sendo requisitado. Como eu já expressei, a norma é o caminho melhor para se preparar para a implantação. Mas nem sempre a norma tem tudo definido. Podemos tirar daí várias diretrizes, mas vários pontos ainda estão em aberto, pois ainda será desenvolvida uma convenção para definir vários aspectos da interação entre os participantes. Se olharmos o fluxo que temos, instituição transmissora enviando os dados para uma instituição receptora e provê esses dados para os seus clientes, que são os consumidores, o que se pode perceber é que no fluxo transmissor-receptor ainda muita coisa é dependente da convenção. Então, seria muito difícil na fintech começar a fazer desenvolvimentos ou desenhar business plans dos seus produtos, pois ainda dependem da convenção. Já no fluxo receptor-consumidor, já se pode fazer estudos, pois já é uma relação direta entre a fintech e o consumidor. Por exemplo, mais na frente veremos que existe uma necessidade por parte do consumidor de dar um consentimento à instituição para que ela possa requisitar os dados à instituição transmissora. Esse é um processo que está razoavelmente já bem definido na normativa, como isso deve ser feito, quais são os cuidados a ter para conseguir esse consentimento. Então, esse é um ponto que as fintechs já podem trabalhar. Ou seja, toda a interação com o consumidor, as fintechs devem já começar a desenhar quais são os melhores processos. Se for através de suas user interfaces, suas APIs, se forem falar com pequenas empresas e tudo mais.
E como que será a convenção, essa dita convenção que eu falei? Essa convenção, ela deriva numa certa experiência de outras normativas que o Banco Central tem tido atualmente, como, por exemplo, da Circular 3952, que fala sobre o registro de recebíveis. A ideia por trás é você trazer todos os participantes do mercado para participarem da definição, certas definições, e não deixar tudo para o Banco Central. Em geral, o Banco Central ele faz pesquisas, conhece muito bem o mercado, pois tem um time técnico muito bom, de altíssimo grau, entre os melhores do mundo, e acaba definindo algumas legislações, algumas normas em função dessa experiência e de questionamento sobre o mercado. Com a Circular 3952, ele definiu ser feita uma convenção entre as registradoras, que estariam os recebíveis de cartões, as quais deveriam fazer suas diligências junto ao mercado. Dessa maneira, trazer toda a voz do mercado, pois em outros casos já ocorreram, como, por exemplo, na instalação da grade centralizada de cartões de 2017, que foi implantada em 2017, houve alguma reclamação de que os menores players do mercado não estavam sendo ouvidos. Com a ideia da convenção, o Banco Central resolveu passar por cima desse problema, o que é muito democrático e muito interessante, e assim resolveu montar um grupo de trabalho que seria montado por várias instituições do mercado, de modo a poder gerar essa convenção. A convenção tem somente para vocês verem aqui neste slide, ela é baseada no artigo 44 da resolução, ela deve levar em conta uma série de coisas como aqui estão relacionadas, desde padrões tecnológicos, padronização de layout, canais, procedimentos para tratamento e resolução, ressarcimento entre os participantes, que é um ponto muito sério, pois se eu tenho vários participantes no mercado, quanto um pagará ao outro, ou seja, quanto uma instituição receptora de dados pagará aqueles que transmitem os dados, direitos e obrigações e outros aspectos. E disto é muito importante, inclusive na convenção poderão ser colocados outros itens não abordados pelo Banco Central no cronograma, como por exemplo, foram definidos para entrar no cronograma da implantação seguros, créditos. Se houverem outros itens importantes, a convenção tem a liberdade de permitir definir esses outros itens. E daqui se deriva algo muito importante que eu já comentei, que só será, portanto, possível desenvolver produtos, APIs, né, ou business plans, ou a relação com o consumidor em função da convenção, depois que ela esteja completamente fechada. Porque veja que os itens são muito extensos e levam em conta uma série de itens sem os quais estejam bem definidos, será impossível definir qualquer tipo de produto, qualquer tipo de interação entre os participantes. Um grande exemplo disso seria até mesmo a Circular 3952, onde foi implantada a ideia da convenção. Essa normativa ela começou em junho de 2019, tinha 120 dias para entregar a primeira minuta da convenção e depois dela vieram mais 2 ou 3 versões. Então, acho que a última versão saiu agora em abril e já estamos em junho, entrando no final de maio, entrando em junho, e essa convenção ainda não foi aprovada pelo Banco Central. Portanto, há um alerta aqui que a convenção ela é um caminho crítico, muito sério, para a definição desse projeto. E como eu já comentei, a convenção vai ser montada por um GT com empresas do mercado e por isso que eu disse que anteriormente é importante que as fintechs façam parte de uma dessas empresas para poder influenciar, inclusive, em como se vai desenvolver a convenção.
Foi feito um cronograma pelo Banco Central que consta da normativa e que tem a ver exatamente com aqueles itens que eu coloquei anteriormente no cronograma. Então, até 1º de setembro de 2020, deverá haver definida na convenção os procedimentos tecnológicos e layout sobre compartilhamento de dados sobre canais de atendimento. Observe uma coisa, até 1º de setembro, esses itens têm que estar prontos para a convenção, sendo que a implantação desses itens no cronograma é para 30 de novembro. Ou seja, nós temos basicamente entre o fechamento do conteúdo da convenção e a implantação daqueles itens 3 meses. Ou seja, é um prazo bastante curto e, especialmente para uma fintech, não vejo, mas para grandes empresas, você tem que se movimentar muito rapidamente, pois acabado de fechar a convenção, você já tem que começar a desenvolver para chegar a tempo de poder fazer com a implantação em 30 de novembro, especialmente porque existe um prazo também de homologação entre os participantes, uma série de testes. Em 1º de março de 2021, seria a parte de compartilhamento de dados de cadastro e transações. De novo, a implantação agora em 30 de novembro, 3 meses para desenvolvimento. 1º de junho de 2021, procedimentos operacionais, padrões tecnológicos de layout, com implantação de 30 de novembro. Aqui, até o prazo de 30 de novembro, mesmo o anterior de março, já ficam mais simplificados, já não são tão complicados, porque temos um prazo bastante longo entre implantação em 30 de novembro e a outra parte da convenção pronta em março de 2021. Ou seja, existe um prazo longo, bem maior, para haver discussão do que a primeira parte, porque o prazo é muito menor. Então, em junho de 2021, tem os layouts, e aí tem implantação em 30 de novembro, depois de 3 meses. E agosto de 2021, os procedimentos operacionais que tratam de transações. Como já havia colocado, temos aí um prazo de 3 meses entre cada um. Mas como após, talvez o mais crítico realmente seja o primeiro item, esse de setembro de 2020, que temos um prazo menor e uma implantação também muito próxima. Sem dizer que em novembro, vários itens estão ocorrendo no mercado financeiro que estão tomando todo o tempo tanto das áreas de tecnologia quanto das áreas de negócio. Nós temos a Circular 3952, registros, temos circular sobre duplicatas escriturais, temos a entrada do Pix, que é muito importante, além de outros itens que estão afetando bancos e várias outras mudanças requisitadas, por exemplo, para as bandeiras, para os credenciadores e subcredenciadores. Ou seja, vai ser um fim de ano bastante divertido. Pensando então nisto, o que nós podemos dizer que teremos o que realmente podemos ainda fazer? Requisição de compartilhamento. Como havia dito, o consumidor ele tem que fazer uma requisição de compartilhamento para que uma fintech ela possa ter acesso aos dados daquele consumidor. Tá? E como que é feita uma solicitação de compartilhamento? A solicitação de compartilhamento ela é definida por 3 itens, basicamente. Consentimento, autenticação e confirmação. Consentimento é a forma e os dados necessários que devem constar no consentimento. Autenticação. A instituição transmissora de dados ou detetora da conta, ela deve adotar procedimentos e controles para autenticação. E confirmação. A instituição transmissora de dados ou detentora deve solicitar confirmação de compartilhamento ao cliente. Veja que aqui não temos nenhum dado que realmente precise de uma definição da convenção. Então, esses itens já podem ser desenvolvidos. Consentimento, forma e dados são colocados na norma, então a própria fintech já pode definir como vai pedir esse consentimento ao consumidor. Autenticação é interno à instituição transmissora de dados, sabendo que dados ela vai receber e que consta já na norma, ela já pode montar esse processo de autenticação internamente, ou mesmo uma fintech que vier a ser uma transmissora de dados. E confirmação.
A transmissora de dados deve solicitar a confirmação de compartilhamento ao cliente. Também é uma relação direta com o consumidor que também já pode ser desenvolvida. O que mais nós podemos definir nesse momento? Parcerias e mecanismos de acompanhamento e controle. A norma dita que é admitida a contratação de parceria por parte das instituições financeiras, instituições de pagamentos e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil com entidades não autorizadas, com o objetivo de compartilhamento de dados. O que seriam instituições não autorizadas? Instituições de pagamento que ainda não atingiram 500 milhões, ou por exemplo, uma factoring, ou outras empresas que não precisam, não estão no limiar de uma necessidade de obter informações do banco, autorizações do Banco Central. Para tanto, as instituições financeiras, elas podem ter parcerias com essas instituições. Mas, para tanto, deverão definir um diretor responsável pelo compartilhamento com obrigações específicas na norma. Quando eu havia dito, por exemplo, que, como Peter Parker, com grandes poderes, o tio Ben do Peter Parker dizia que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, se alguma fintech de porte maior ela vier a fazer compartilhamento de dados e ela vier a fazer parcerias, ela vai ter que definir um diretor responsável que tem uma série de atribuições. Sendo que aquelas que já tiverem contratos com entidades não autorizadas, não autorizadas pelo Bacen, deverão compartilhar os dados e o serviço nos termos do artigo 36 e apresentar ao Banco Central até 3 de novembro de 2020 um cronograma para adequação ao cumprimento no artigo 38, que é sobre os dados que devem ser compartilhados. Ou seja, deve-se tomar muito cuidado com o tipo de papel que uma fintech venha querer ter. E, além disso, as instituições financeiras, como já disse, e demais instituições a funcionar devem instituir mecanismos de acompanhamento e controle com vistas a assegurar a confiabilidade e a disponibilidade, a integridade, a segurança e o sigilo. Ou seja, no meu entender, esse é todo os passos que uma fintech tem que levar em conta e que ela tem condição agora, nesse momento, de trabalhar para se adequar ao Open Bank. Por fim, um ponto importante e que pode ter sido passado sem ser visto é que o Banco Central ele interligou as normativas do PIX, que são os pagamentos instantâneos entre novembro, com o Open Bank. A normativa do Open Bank ela virá exatamente como, por exemplo, já foi dito que seria obrigatório para os provedores de serviço de pagamento entrarem na quarta fase, que é de compartilhamento de transações, sendo que esse player do mercado, o provedor de serviço de pagamento, ele havia sido comentado na normativa do PIX, dos pagamentos instantâneos, mas não havia sido determinado. Então, esse é um slide, por exemplo, do Banco Central sobre o PIX, onde se tem o provedor de serviço de pagamento que provê serviço de iniciação de pagamentos, e como se bem vê aqui, está dito que é uma instituição que exercerá atividade de iniciação de transação de pagamentos a pedido de um cliente titular, não participando da instituição da liquidação financeira. Ou seja, ele se conecta a um provedor de serviço de pagamento que tem a conta transacional, mas ele só inicia. Esse participante ele não havia sido definido no PIX, porque exatamente eles tiveram a ideia de aproveitar todo o projeto do Open Bank e aí sim dar o respaldo jurídico para a definição desse provedor. Isso é um ponto muito importante. As fintechs têm que olhar isso com muito cuidado, porque não necessariamente você precisa ter uma conta transacional para participar do PIX e para participar do Open Bank. Isso faz uma tremenda diferença no seu business plan
e pode ser uma grande diferença no mercado como um todo. Como vocês veem, toda a normativa do Open Bank é voltado para melhorar o processo competitivo no mercado. Você abre espaço para muitos novos players, como, por exemplo, os provedores de iniciação de pagamentos. E, ao mesmo tempo, dá muito mais poder para o consumidor. Não é um projeto simples, pois envolve muitos players. A própria definição da convenção, no meu entender, será um ponto crucial no projeto. Eu já passei por isso com outro projeto, e ele realmente, assim, se a convenção seguir realmente todos os passos que estão definidos, com certeza nós conseguiríamos chegar nas datas corretas e colocar o Brasil num novo patamar do mercado financeiro internacional. Muito obrigado a todos. O mundo muda cada vez mais rápido, ainda mais quando o assunto é tecnologia. E só vai conquistar espaço na era do compartilhamento quem se abrir para a transformação. Quando um banco abraça o Open Banking, pode multiplicar negócios. Mas precisa escolher o parceiro certo para abrir esses novos caminhos. Sempre evoluindo e ampliando cada vez mais sua capacidade digital, a TecBan criou uma plataforma de Open Banking segura, eficiente e que traz uma bagagem de 37 anos para solucionar os desafios desse ecossistema. Nossa tecnologia foi apoiada em 4 pilares essenciais: segurança, autenticação, conectividade e governança. Segurança porque permite o acolhimento totalmente confiável dos milhares de novos participantes do sistema, validando acessos e transações. Conectividade porque a plataforma foi concebida para atender todos os processos e demandas que envolvem o Open Banking, incluindo canais de atendimento ao consumidor. Atualmente, bilhões de transações e consultas acontecem na nossa rede, com toda a proteção aos dados do usuário. Autenticação porque garantimos que somente os próprios clientes concedam suas informações e que elas sejam utilizadas de forma correta. Tudo para garantir a autenticidade e evitar fraudes. E governança, porque registrar todas as solicitações de informações e iniciação de pagamentos são premissas para garantir a resolução de eventuais conflitos. A TecBan, como centro de eficiência operacional, quer apoiar o sistema financeiro a construir um ambiente seguro e com baixo custo para entregar a melhor experiência de Open Banking aos bancos e aos clientes. É assim que criamos e compartilhamos valor, conectando bancos e pessoas ao mundo digital.